Bem-vindo ao Readme. É uma maneira totalmente nova de ler para crianças. O Príncipe e o Sapo. Era uma vez um reino, governado por um rei muito idoso. Ele tinha 2 filhos, Ivan e Victor, mas ainda não havia decidido a quem passaria a coroa quando morresse. Um dia, ele chamou seus filhos e disse: "Meus queridos filhos, meus dias estão chegando ao fim. Vocês terão 3 tarefas. Aquele que lidar melhor com elas se tornará o novo rei. Aqui está a primeira tarefa. Chamem suas futuras noivas e tragam para mim o lenço mais bonito que elas tiverem." Para Victor, a tarefa pareceu fácil. Ele mal podia esperar para completá-la. A bela moça com quem ele se casaria tinha um guarda-roupa cheio das roupas mais finas. Ele correu para a casa dela o mais rápido que pôde. No entanto, Ivan ficou incrivelmente triste. Ele não fazia ideia de onde conseguir um lenço, pois ainda não havia encontrado seu amor. Ele vagou pelo jardim pensando no que fazer, mas não conseguiu pensar em nada. Sentou-se embaixo de uma árvore, mergulhado em pensamentos, quando de repente ouviu um coachar de sapo. O som vinha de uma pedra ao seu lado. "Por que está tão triste?" perguntou o sapo. "Meu pai é o rei. Ele vai passar o reino para aquele que realizar suas 3 tarefas da melhor maneira", explicou Ivan. "Ao contrário do meu irmão, eu nem consigo completar a primeira. Devo pedir à minha futura noiva o lenço mais bonito que ela tem e trazê-lo para ele. Mas, você vê, eu ainda não tenho uma noiva", suspirou o príncipe. "Pare de se preocupar, príncipe. Eu posso ajudar. Venha comigo", disse o sapo e pulou para longe. Ivan seguiu o sapo até uma caverna. "Antigamente, muito tempo atrás, havia uma poça aqui, mas ela secou há muitos anos. Preciso que você traga água", disse o sapo. Ivan não tinha ideia do motivo, mas foi até o riacho e trouxe o máximo de água que pôde. Quando terminou, o sapo disse: "Olhe no fundo da caverna e você encontrará o que precisa." Ivan correu para o fundo da caverna e encontrou o lenço mais bonito que já tinha visto. Animado, agradeceu ao sapo, pegou o lenço e correu para casa. O rei viu o quão ansiosos seus filhos estavam para mostrar o que tinham trazido. Então os chamou ao trono. Victor segurava um esplêndido lenço azul. "Ótimo trabalho, Victor! Este é realmente um lenço bonito.
Acho que nunca vi um lenço mais belo em toda a minha vida, disse o rei. Victor sabia que seu irmão ainda não tinha uma noiva. Então, já se sentia vencedor. Mas então Ivan mostrou o lenço que ele tinha conseguido com a ajuda do sapo. Imediatamente, toda a câmara se iluminou com sua beleza. E até Victor não teve nada a dizer, exceto admitir que o lenço de Ivan era mais bonito que o seu. Sua segunda tarefa será, disse o rei, ir até suas noivas e trazer o mais belo anel que elas têm. Victor correu imediatamente para sua noiva e pediu o anel mais bonito que ela tinha. Ivan, mais uma vez, vagou pelo jardim tristemente porque ainda não tinha uma noiva. Ao chegar à árvore familiar, ele viu novamente o sapo. "Por que você ainda está tão triste, rapaz?" perguntou o sapo. "O lenço era lindo, mas não consigo fazer a segunda tarefa", disse Ivan. "Tenho que trazer para meu pai o anel mais lindo que minha noiva tiver, mas ainda não encontrei uma noiva." "Não se preocupe", o sapo disse mais uma vez. "Siga-me." O sapo o levou de volta à caverna e pediu que ele fosse à floresta e pegasse algumas madeiras para uma fogueira. Ivan não hesitou em ir até a floresta e começar a cortar. Ele coletou tanta madeira quanto o sapo queria, e quando já tinha coletado o suficiente, recebeu o anel mais bonito que já tinha visto. Ivan agradeceu ao sapo do fundo do coração e correu para casa. Mais uma vez, os dois irmãos se encontraram na Câmara Real para mostrar ao pai o que tinham trazido. Victor deu ao pai um belo anel de ouro incrustado de rubis. "Muito bem, isso é um anel muito bonito", disse o rei em aprovação. Então, Ivan tirou o anel do bolso e o entregou ao pai. O brilho e o esplendor da joia os impressionaram. "Nunca vi uma joia tão maravilhosa", disse o rei impressionado. Em seguida, ele deu aos filhos a última tarefa. "Vão até suas noivas e tragam-nas de volta com vocês. Aquele que tiver a noiva mais bonita receberá a coroa." Victor correu para buscar sua noiva. "Desta vez", ele pensou, "eu vou vencer. Ivan pode ter um lenço e um anel melhores do que eu, mas ele não tem uma noiva mais bonita." Ivan voltou para o jardim novamente pensando. O sapo me deu o lenço mais bonito e depois um anel tão bonito que iluminou todo o salão. Mas como poderia me dar a noiva mais bonita? Não pode ser possível. De repente, o sapo pulou em sua direção e perguntou: "Por que você ainda está tão triste, rapaz?" Ivan suspirou e disse: "A terceira tarefa é a mais difícil. Meu pai quer que eu lhe apresente a minha noiva. A coroa irá para quem tiver a noiva mais bonita. Mas eu não tenho uma noiva, só tenho você." "Bem", disse o sapo,
Eu acho que posso ajudar. Quando eu pedi água, você encheu a poça até a borda. Quando eu pedi madeira, você juntou montes e montes. Eu posso ajudar você, mas preciso que me pegue nas mãos e me beije. Ivan olhou para o sapo confuso. Como beijar um sapo ajudaria? Mas, uma vez que ele já tinha completado as outras tarefas e conseguido exatamente o que precisava, decidiu que não faria mal tentar. Ele pegou o sapo e o aproximou de seus lábios, fechou os olhos e o beijou. De repente, a terra tremeu e o céu se iluminou com relâmpagos. Assustado, Ivan abriu os olhos e viu a noiva mais bonita que já tinha visto em pé bem na sua frente. Ele olhou ao redor em busca do sapo, mas só viu a moça. "Sou eu!" disse a moça. "Sou uma princesa e fui amaldiçoada e transformada em sapo muitos anos atrás. A única maneira de reverter a maldição era com um beijo de um homem bom. Se você me aceitar, serei sua noiva." Ivan ficou tão feliz. Ele pegou a mão dela e a levou para a casa de seu pai. A noiva de Victor era muito bonita e elegante, mas não podia se comparar à princesa de Ivan. "Vocês dois encontraram noivas tão bonitas", disse o rei. "Mas é Ivan." "Pai", interrompeu Ivan, "gostaria de ceder a coroa ao meu irmão. Victor deveria ter a coroa. Vou me casar com minha princesa e governaremos o reino dela, longe, no leste." Victor e sua noiva ficaram extasiados e o rei ficou feliz por não ter que escolher entre seus filhos. E assim, os irmãos viveram felizes para sempre, amando suas esposas profundamente e governando seus reinos de maneira justa.